Bem-vindos ao OneCast, o nosso podcast aqui da OnTV, mais uma vez com você, com a sua presença aqui conosco. E você já sabe, a cada edição a gente traz um novo convidado trazendo uma história inspiradora, pessoal e profissional. Eu sou a Lely Marques. E eu sou o Roger Santos. Tudo bem? E agora nós vamos falar com o nosso convidado de hoje, Márcio Rangel Cajueiro. Como é que está, Márcio? Tudo jóia? Bom dia, Roger. Bom dia, Lely. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado. Obrigada pela sua prazer é nosso. presença. E nós somos muito gratos em tê-lo não só como um parceiro, mas também como um cliente OnTV e como o nosso consultor, o nosso mentor, que está nos ajudando também com a nossa empresa. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, gente. Sobre o trabalho do Márcio, que ele vem desenvolvendo aqui nos Estados Unidos com os empresários brasileiros. Obrigada, Márcio. Nada, que isso. Obrigado Prazer. pela tua presença. Márcio Rangel Cajueiro. Isso. É um nome, parece que é lá do Caju, lá do Nordeste, mas Me falaram já que... fiquei sabendo agora que tu é do Rio, é isso? eu sou do Rio, mas me falaram que o cajueiro vem dos judeus que fugiram da Segunda Guerra. Na verdade é uma história, eu gosto muito de historinha, você já conhece um pouco. Que os judeus, para mudar os nomes, eles botaram nomes de árvores frutíferas. Cajueiro, Pereira, oliveira, entendeu? Então o cajueiro veio, dizem que veio lá dos judeus que mudaram o nome para não ser perseguido, por causa Entendi. do problema da Segunda Guerra lá. Sim, sim, E sim. eles mudaram para cá e a minha descendência é toda do norte do Rio de Janeiro. Norte do Tanto Rio de do meu Janeiro. pai quanto da minha mãe. E eu pensando já Rangel e o que... cajueiro. Eu perguntei agora um pouquinho antes, perguntei, tu é capixaba? Eu, não, sou do Rio. Não, Uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém do Rio e agora me veio. Também tem formas diferentes de falar no estado? No Rio Grande do Sul, apesar, né, de todos serem gaúchos, dependendo da região, se fala muito diferente a forma de se comunicar. eu acho que no Rio, estou com 55 anos, eu acho que no Rio é a mesma coisa. Não sei, alguns cariocas podem falar diferente, só que eu fiquei rodando durante muito tempo. Eu morei 2 anos em São Paulo, na década de 90. Depois, você pensou que eu era capixaba, né? Eu fui ficar 2 anos num projeto que eu era gerente de uma empresa americana na área de TI. Ah, que Eu legal. fui para ficar 2 anos no Espírito Santo, me apaixonei pelo estado, achei o Rio de Janeiro em miniatura, menos violência. Eu demorava 3 a 5 minutos para ir do meu trabalho para minha casa. Uau, No Rio era mais de 1 hora todo dia de trânsito. todo dia. Então eu falei, isso aqui é um Rio de Janeiro em miniatura, eu não quero voltar. Fiquei 17 anos no Espírito Santo. Uau. 17 Aí anos. de lá eu vim direto para os Aonde Estados no Unidos. Espírito Santo? Fiquei em Vitória, Vitória? E depois Vila Velha, depois que casei. Vila Velha, diz que é muito legal lá, né? A praia é maravilhosa. Ixi, Morava na quadra da praia, então eu isso não era conheço, não conheço o Espírito Santo ainda. bom. Muito bom. Que O pessoal legal. fala que o baiano que ia pro Rio viu tão bonito ali, estava meio cansado, parou e ficou. Ficou ali no Rio. Que nem nós que moramos na Ficou no Bahia. Espírito Santo. Nós moramos na Bahia, numa região que tem muitos gaúchos, né? Aí chegou o paranaense, né? Eles chamam os paranaenses de gaúcho cansado, né? Que eles estavam subindo, né? Deram uma paradinha no Paraná, daí ficaram algumas Tá por gerações por ali. Mesma coisa do baiano querendo chegar no Rio, viu o Espírito Santo. Isso aqui é Ficou o Rio, por ali. pequenininho, parou por ali. Que legal, que legal. Mas é um lugar que a gente ainda quer conhecer, né? Sim, Nós com não certeza. conhecemos o Espírito Santo. E por que eu, em cima da sua pergunta sobre o sotaque do Rio, eu completei agora no dia 2 dessa semana, 41 anos que eu trabalho, que eu assinei minha carteira em 84. Então, rodei bastante. Então, eu já fui para eu só não fui para o estado do Acre e para o estado de Rondônia por opção, mas todos os outros eu fui pelo menos 3 vezes. Que como eu trabalhei muito tempo em ambiente corporativo na área de TI, eu viajava muito. Então, eu morei 2 anos num lugar, 17 no outro, e rodava. Um lugar que você nunca foi. Roraima, fui 4 vezes. Roraima. Entendeu? Belém, mais de 5. Alguns estados do Nordeste, dezenas de vezes. Então, eu rodava muito por causa do meu trabalho. Então, o pessoal até acha que eu não sou carioca. O seu marido me falou, você é capixaba? Eu falei, não. Porque eu fui em vários lugares, acaba que vai perdendo o sotaque. Quando eu tenho contato com a minha irmã, que ainda tem maneiro aí, e aí traz a coisa mais puxada, eu vejo como é que eu já me distanciei do Rio um pouquinho. Saí do Rio para vários estados. Nós também, nós temos o Oxe e nós temos o Bá, mas também temos o Oxe da Bahia, né? A gente morou O filho fala Bá e fala Oxe. Exato, porque o nosso filho nasceu na Bahia, né?
Mas já a Lélia te perguntou isso, se tinha muita diferença no Rio de Janeiro como estado em relação aos sotaques ou o acento, digamos assim, né? Porque no Rio Grande do Sul tem muitos sotaques. As pessoas pensam que é só o ba e o tchê, né? Mas até Dependendo da região é dentro de diferente. Porto Alegre, na capital, tem vários sotaques. Mas foi feito um estudo em relação a sotaques de bairros. É muito diferente, é muito Eu doido. não consigo perceber isso no Rio de Janeiro. Eu acho que tem um pessoal que fala, o pessoal da praia fica mais É. aquela onda do surfista, do pessoal Uhum. malandragem do Rio de Sim, sim. Janeiro, tem um pouquinho mais puxado. Mas eu não percebo se isso aqui é do norte do estado, isso aqui é da região serrana, isso aqui é da Baixada Fluminense. Eu não percebo isso. Eu acho que todos falam muito parecidos na minha visão, até porque eu não fiquei só no Rio, como eu fui para vários estados. Eu acho que talvez eu perdi um pouco dessa capacidade de identificar o sotaque. E falando de sotaque é interessante, né? Eu tenho um amigo meu que mora aqui já há alguns anos em Nova York, e quando ele veio para cá, ele chegou e falou assim, Márcio, ele veio já mora aqui uns 20 anos, é casado com uma americana, Stephanie, gente boníssima, e ele chegou e comentou comigo uma vez sobre o inglês, sobre aprender inglês. Ele falou, Márcio, não se preocupe que você não vai falar inglês igual americano. Você já veio aqui adulto. Uhum. A tua filha vai falar inglês igual americano. Aí eu falei, pô, que é sério, Marcelo? Eu falei, sério. Aí por que que ele falou isso? Porque a gente vem aqui e fala e todo mundo percebe que a gente é gringo, ainda mais quando a gente é adulto. Aí ele fez uma analogia que tem a ver um pouco com o que você falou. Ele falou, você percebe quando alguém do Ceará, alguém do Rio Grande do Sul, alguém do Rio, alguém de São Paulo, da quebrada lá, fala, você, na hora, você sabe até de onde o cara é. Isso é mineiro, isso é goiano, isso aí é cearense, esse de Recife, você consegue perceber. Sim. Ele falou, aqui são 50 estados nos Estados Unidos. Os americanos também percebem. Sabe quando um cara é de Nova York, quando é do Texas, quando é do Alabama, quando é da Califórnia. E a minha filha me provou isso. Uma vez eu estava em Nova York com a família, aí a gente voltando no avião, acho que estava indo para Atlanta, algum lugar, não lembro direito o lugar. Falei, pai, esse pessoal é de Nova York, como é que você sabe? Pelo sotaque, pai. Uau. Olha Eu só. não percebo. Pra gente é só inglês, né? Ela é só inglês, entendeu? E ela consegue perceber. Então, da mesma maneira que a gente percebe o sotaque no Brasil, eles percebem aqui. Foi quando meu amigo me falou, Márcio, não se preocupe em falar inglês perfeito. Se comunica. Se você se comunicar, as pessoas te entenderem que você não vai falar igual americano. Tua filha veio com 6, 8 anos, aí ela talvez, como foi alfabetizada, ela vai conseguir falar tão bem assim por causa do sotaque. Então, foi só um lance interessante que eu achei da diferença dos Estados Unidos Eu para ainda cá. não consigo nem identificar o espanhol de países diferentes. Para mim, espanhol é espanhol, mas todo mundo fala. Também tem muita Muitas diferença. pessoas falam, não, o espanhol da Colômbia ou da Venezuela, de um jeito, de Porto Rico é totalmente diferente Chile, do México. Eu ainda Argentina. não Eu vi uma consigo notar. postagem de um humorista falando isso, e aí ele falava como argentino, como chileno, como colombiano, como espanhol, como mexicano, totalmente diferente, mas o cara conhecia todos os sotaques. Sim, Entendeu? sim, É sim. interessante. E o que que te fez escolher o TI? Como que você começou a ir para essa área lá no início? Então vamos lá. Em 1984, eu comecei o segundo grau técnico em processamento de dados. Estava começando informática no Brasil, pelo menos, tanto é que eu fiz o segundo grau técnico em processamento de dados no São José. Foi a primeira turma de PD no São José, que teve lá um colégio no Rio de Janeiro. E aí eu era apaixonado por informática, eu sempre gostei de matemática, minha irmã é aposentada como professora de matemática, matemática sempre foi forte na nossa família e TI tinha muita coisa a ver, então fiz segundo grau técnico em processamento de dados, fiz uma faculdade em análise de sistema, em tecnologia da informação, pós-graduação em análise de sistemas, então me estudei. Na época, quando eu era jovem, o sócio é ser engenheiro de automação robótica, e só tinha na Unicamp na época que eu Uau. E queria. na época era algo muito raro, né? Só Porque tinha na Unicamp. Hoje tem engenharia de automação muito mais lugares, né, nesse curso. Mas aí comecei com a informática, mas comecei a estudar. Mas com 14 anos eu não estava na informática, eu só estudava informática. Eu comecei a trabalhar, como eu falei, com 14 anos, dentro de uma metalúrgica. Tinha um amigo que trabalhava numa metalúrgica e fiquei sabendo de umas vagas que tinha para aprendiz. Então eu entrei nessa metalúrgica para fazer curso dentro do Senai, de ajustador mecânico. Aí depois eu estava indo para fazer ferramentaria e trabalhar com pó de ferro mesmo,
jaleco, casaco, avental, sujando, cheiro de ferro mesmo, de pó de ferro, de malha de ferro. E aí, quando foi em 2016, eu passei numa prova de um banco, Banco Real, hoje não existe mais, é o Santander, e fui trabalhar como praticante do banco. Aí eu saí da informática durante da área de metalurgia. Isso em que ano? De 84 a 86. Aí em 86 entrei no Banco Real, fiquei até 89, 90. E aí eu tinha passado para gerente de produção do banco, tinha passado para gerente de seguro, provas internas, né? Ia ficar 6 meses morando em São Paulo, mas eu estava terminando minha primeira faculdade. Eu falei, poxa, eu gosto tanto de informática que estou indo para São Paulo para trabalhar na seguradora do banco ou como gerente de produção do banco. Pedi demissão do banco para trabalhar numa software house em São Cristóvão. Então tanto é que eu lembro que quando eu pedi a demissão do banco, a gerente não queria me liberar. Falei, menino, você tem um futuro brilhante aqui no banco, brilhante no banco, só que era uma coisa que tinha passado, foi só uma fase, aprendi muitas coisas no banco, agradeço muito, mas eu gostava muito de informática. E aí eu saí para trabalhar como programador numa software house, fiquei trabalhando lá um tempo, depois fui para uma outra, aí terminei a faculdade, fui para a UERJ em 91 fazer minha pós-graduação em análise de sistemas na UERJ, terminei, fiz outros cursos de especialização, e aí depois eu passei por várias empresas no Rio de Janeiro. Em 94, 95 eu entrei na Xerox e trabalhava na matriz da Xerox do Brasil, e no momento de no momento de outsourcing que eles fizeram, todos os funcionários da Xerox do mundo todo viraram EDS, que era uma empresa americana. Na época era a maior empresa de outsourcing do mundo. E aí eu estava nessa leva e eu fui junto e a gente virou de Xerox para a EDS. Foi uma excelente escola, 2 grandes escolas profissionais que eu tive, tanto a Xerox quanto a EDS, só que a EDS eu não tinha só o cliente Xerox. Aí eu comecei a rodar em vários outros clientes. Atendi o Citibank, o banco do americano, lá na Assembleia 100, no centro do Rio de Janeiro. Aí fui para vários lugares. E aí, da Espírito Santo, foi para substituir um gerente de São Paulo que estava voltando. Ele ficou 2 anos no Espírito Santo para atender o cliente Vale do Rio Doce, que era um cliente da EDS na época. Ele estava voltando e me fizeram um convite para poder ir para lá para ficar 2 anos. E aí, como eu estava falando antes, foi 2 anos que ficaram 17 anos. Uau. E aí, lá no Espírito Santo, eu me desliguei da informática. Um amigo meu do Rio me falou sobre um treinamento que ele fez no Rio de Janeiro e me indicou esse treinamento. Mais ou menos em 2003, 2004, eu fiz esse treinamento. Eu tinha acabado de saindo da IDS, aí fiquei 1 ano ainda como gerente da HP para atender um outro amigo que me chamou num projeto de 1 ano especificamente. Fiquei trabalhando como gerente de suporte dentro do cliente Samarco, Uma grande empresa. Samarco, lá na Ponta de Ubu, lá depois de Guarapari descendo. Então, fiquei 1 ano trabalhando nesse cliente. Aí, quando eu saí, eu tinha feito esse treinamento, um treinamento da ONU, que no Brasil é ministrado pelo SEBRAE, que é chamado Empretec. E aí eu fiz esse treinamento, acho que em 2004, se não me falha a memória. E aí, nesse treinamento de 2004, eu fiz um treinamento muito intenso sobre comportamentos empreendedores. E as instrutoras me chamaram, Márcio, você não quer participar do time? Porque eu tinha alguns momentos lá e todos os prêmios que tinha eu tinha ganhado no curso. Eu me dediquei bastante, tinha ganhado todos os prêmios. E elas me fizeram esse convite, você não quer virar instrutor? Que legal. Facilitador do prêmio. Eu falei, claro que eu quero. Eu falei, pô, essas mulheres conhecem pra caramba. Aí foram 2 anos sendo sabatinado em comportamentos empreendedores, fui credenciado pela ONU, pelo SEBRAE no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Apliquei também esse programa Empretec em vários estados, fui até para Roraima, como eu comentei, para Goiás, para vários estados do Brasil para aplicar esse programa. E ali começou largar um pouco o ambiente corporativo e começar a empreender. Eu já tinha tido outras empresas no Rio de Janeiro, mas empresas de informática pequena, mais por hobby, entendeu? Porque eu gostava daquilo, fazia e ganhava um dinheirinho, mas não profissionalmente. E aí, depois dessa virada de chave, começou a mudar algumas coisinhas aí, começou a ficar mais claro o que é o empreendedor para mim. E é um aprendizado constante, diariamente a gente está aprendendo.
O Empretec, E eu tive algumas convites, né, para participar, antes de vir para os Estados Unidos. Aí quando eu estava, agora Tomando vou, a decisão. tomando a decisão de aí ver a nossa vinda para os Estados Unidos. A gente teve algo parecido contigo, tu foi para o Espírito Santo para ficar 2 anos, ficou 17. Isso. Eu fui para a Bahia para ficar 1 ano, fiquei 11. Oh. Você teve um filho baiano, minha filha é capixaba. Eu tô vindo capixaba. A diferença é que eu achei a minha esposa lá, você já levou a sua, né? Não. Você estava lá Nós também? casamos na Bahia, nos conhecemos lá. O filho nasceu na Bahia. Engraçado que nós éramos da mesma região lá no Rio Grande do Sul. Mesma região, morávamos na mesma cidade, Frequentávamos os mesmos lugares, tínhamos os mesmos mas amigos. a gente não Não se se conhecia. conhecia. Eu fui para Não era Bahia. pra ser, era pra ser na Eu Bahia. fui para Era pra ser Bahia na para dar Bahia. curso de danças e ela foi para cantar. Só No que mesmo eu local. fui 6 meses depois, Ela né? foi no ano seguinte. Eu fui em 2007, ela foi em 2008. Estamos aqui, né? A vida da volta. Aí os amigos, eu fui em 2007, né? Daí depois que a gente se conheceu, daí os amigos, foi ver o que a baiana tem? Não, a gaúcha chegou antes. Não, a gaúcha chegou antes. Bem assim, né? Não, e a nossa vida também, né? Você estava falando de que você gostava de fazer algumas coisas, mas você foi vendo que talvez o caminho legal para empreender e crescer não era bem exatamente o teu hobby, né? A gente continua fazendo o hobby, e claro que isso traz satisfação e também alimenta algo em nós que ajuda na outra parte, na outra ponta, né? A nossa vida artística foi assim também. Paralelo aos trabalhos formais, né? Tinha o trabalho com Tinha o trabalho arte, artístico, né? Então, a e dança. foi assim que a gente foi para lá, Exato. realmente. Foi a dança do meu lado, a música pelo lado dela. Depois ela veio pra dança também, né? Porque sozinha não dá pra dar curso de dança, né? Pra casais, né? Você facilitou a aproximação. Ela foi a facilitadora do meu Empretec. Mas a tua esposa é capixaba, então, ou Ela é não? capixaba. Ela é capixaba. Entendi. Eu conheci ela lá. Por isso que deu os 17 anos, então. Daqui eu não saio mais. Só pra vir junto pros Estados Que Unidos. legal. E é uma história longa, né? Porque a gente acaba contando a nossa história quando a gente vai conversar com alguém e a gente fala dos pontos, né? Ah, tal ano aconteceu isso, assim, no trabalho ou pessoalmente, casamento, nascimento de filhos. Mas tanta coisa acontece no meio desse caminho. Você deve ter acompanhado muitas histórias. Agora você está acompanhando uma história aqui do casal, né? Do casal de empreendedores. Mas deve ter acompanhado muitas histórias empreendedoras no decorrer desses anos todos. Tem alguma história que te chamou muito a atenção, assim, que você lembra agora, que você queira trazer? Ou alguma lição especial de pessoas, de empresários, de empreendedores, e que daria para compartilhar com as pessoas? Não precisa falar nomes, né? Mas Sim. para compartilhar com as pessoas. Às Não vezes, precisa ser a melhor, mas é uma que vem na cabeça. às assim, vezes que tu a achou gente interessante. pensa, nós como empreendedores, como empresários, né? Que aqui não tem saída. Ou às vezes acontece alguma coisa, ou tem que começar de novo num lugar novo, né? Então é revisto um lugar de identidade, de valores, de cultura, tudo, né? E as pessoas acham que não tem uma luz no fim do túnel, né? Então, às vezes, um ajuste, um pequeno ajuste, como, por exemplo, a tua mentoria, a tua consultoria, já pode trazer um norte diferente para o empreendedor, para o empresário. Você lembra de alguma situação onde teve alguém assim, algum empresário, sócios, casais, enfim, que passaram por isso e bem no fim deu tudo certo, eles conseguiram dar a volta e empreender do jeito certo? Porque você ensina a empreender do jeito certo, né? Essa é a ideia. Assim, o que você está me falando isso aqui, o que está vindo na minha mente? De valores, você falou algumas coisas, e eu escutei uma palavra mais ou menos uns 10 anos atrás chamada propósito. E sempre foi apenas uma palavra do meu vocabulário. Do vocabulário português, meu não, do português. Só que há uns 10 anos mais ou menos, essa palavra começou a fazer mais sentido para mim. Eu descobri, Márcio, qual foi o meu propósito de vida. E eu descobri há mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás que o meu propósito, eu vim nesse mundo, Deus me colocou aqui com um propósito, que é para ajudar pessoas a melhorarem os resultados através da mudança de comportamento. Dá para fazer tudo, só que às vezes não é no nosso tempo, é no tempo do cara lá de cima, no tempo de Deus. E às vezes as pessoas atropelam. Quando você me perguntou o que eu lembrei de uma situação, de uma vez, de um casal
lá do Espírito Santo, de Vitória. Eles tinham uma loja de auto center e numa das reuniões que eu estava tendo com eles, eu fui um pouco duro, porque eu aprendi que o comportamento, o feedback que eu vou dar para o seu comportamento, o trabalho que a gente vai ter, não é sobre amizade ou não amizade. Eu vou dar um feedback pontual para o seu comportamento. E eu percebi que os dois, na nossa reunião, estavam se batendo na minha frente, um falando do outro. E aí eu cheguei e falei, pessoal, posso fazer alguns comentários? Eles permitiram. E eu, devolvi para os dois. Pá, pá, pá. Fui duro, bico na canela mesmo, sem problemas. Beleza, finalizamos a reunião, porque o meu bico não era para a pessoa, e sim para o comportamento que ela estava praticando naquela hora. Aí, no dia seguinte, liguei para o rapaz. Aí liguei para ele, como é que você tá? Não, eu tô bem, pô, foi legal, pô, nossa reunião foi muito boa ontem, você gostou? Cara, foi maravilhosa, obrigado. Passou 2 horas, eu liguei para a esposa. Aí quando eu liguei para a esposa dele, e aí, como é que você tá? Aí ela começou a chorar. Eu tenho que segurar, porque senão eu choro também, porque eu estou lembrando da situação. E ela falou, você salvou nosso casamento ontem. E é isso que aconteceu. A minha esposa até me acompanha em várias coisas que eu faço aqui nos Estados Unidos, nesse trabalho de ajudar empresários a melhorar os seus resultados através da melhoria dos comportamentos empreendedores e dos comportamentos em si como ser humano. Ela falou, Márcio, eu já vi isso várias vezes, de várias situações de pessoas que o trabalho que a gente faz ajuda não só na pessoa, na empresa, como na vida da pessoa. Então, por isso que eu entendo que isso é um propósito que Deus me deu, de ajudar pessoas a melhorar os seus resultados. Porque eu não trabalho a empresa, eu trabalho o dono, para que ele seja uma melhor pessoa, um melhor profissional, um melhor líder, um melhor amigo. Se ele tiver todos esses comportamentos de pessoas de sucesso, tá? Que tem ali, se ele tiver isso na vida dele, vai ser melhor na empresa, com os colaboradores, com os parceiros, com os clientes, com os fornecedores. Então a gente trabalha o comportamento da pessoa. Esse estudo não vem, na verdade, eu tive contato com ele pelo Empretec, mas ele não surgiu no Brasil, ele surgiu aqui nos Estados Unidos, entendeu? Ele começou quando o estudioso da temática do empreendedorismo, chamado Dr. David McKillen, ele era um professor em 2 ou 3 cadeiras em Harvard, na década de 60, a gente nem era nascido. Administração, Economia e Psicologia, 3 cadeiras que ele era professor de lá. E ele começou a fazer um estudo para entender por que alguns empresários no norte dos Estados Unidos, na região de Boston, quando começou tudo, tinham sucesso e às vezes na mesma calçada, na mesma rua, no mesmo quarteirão, tinha uma outra empresa do mesmo segmento, só que não tinha o mesmo sucesso. Então, às vezes, numa calçada tinha uma lanchonete cheia de gente e outra indo para as moscas, fechando. Ele quis entender por que no mesmo ambiente, a mesma cultura, a mesma calçada, pessoas com o mesmo tipo de negócio, com resultados diferentes. Aí, quando ele começou a analisar o que tinha de comum nas pessoas que tinham resultado, o pessoal do PNUD, Programa das Nações Unidas da ONU, ficou sabendo que um especialista em Harvard estava fazendo uma pesquisa e falou, cara, isso muito me interessa. Entrou em contato com ele, com o David, ó, eu quero entender um pouco mais da sua pesquisa. Ele explicou, falou, ó, eu vou bancar a sua pesquisa. Monta uma equipe de pesquisadores aí de Harvard, mas não quero que você fique só aqui nos Estados Unidos, não. Amplia. Nesse ampliar que ele falou, ele levou a sério. Ele foi durante 26 anos para 4 continentes, 32 países. Depois de 26 anos, qual a conclusão que eles tiveram? Independente da cultura, da religião, do clima, de qualquer fator externo, o que diferenciava uma pessoa que tinha sucesso no mundo dos negócios da pessoa que não tinha sucesso era a atitude, o comportamento empreendedor que a pessoa tinha diante das adversidades que aconteciam no dia a dia. Então, quando acontece alguma coisa, se acontecer alguma coisa aqui nesse estúdio agora, cada um vai se comportar de uma maneira diferente. Então, como é que se comporta o empresário quando acontece um problema? Então, esse estudo foi feito em cima disso, onde ele identificou 30 comportamentos que eram inerentes às pessoas que tinham sucesso. Então, todas as pessoas que tinham sucesso, elas se comportavam da mesma forma. É como se eu pegasse os 30 comportamentos, botasse nesse copo e falasse aqui, ó,
quem beber dessa água vai ter sucesso. Por quê? Porque essa água aqui foi gerada em cima de comportamento de pessoas que tinham sucesso. Então, o que a gente faz? Nada mais é espelhar isso. E aí ele montou esse treinamento. Quando ele voltou, quando foi aplicar esse treinamento nos Estados Unidos, a ONU não deixou, que é a TMR, Treinamento de Motivação para a Realização. A ONU não deixou ele fazer. Ele, por que não pode fazer? Não, você fez a tua pesquisa aí com dinheiro da ONU. A ONU não investe em países desenvolvidos, só países subdesenvolvidos. Sério, você não pode aplicar aqui. Aí ele foi com um estudo, com uma equipe gigantesca durante mais de 2 décadas e não pôde aplicar. Foi quando ele ficou sabendo que uns 6 meses, mais ou menos depois, 1 ano, um grupo de empresas de base de tecnologia da Argentina ficou sabendo dessa pesquisa feita com pesquisadores de Harvard, a mando e a pedido da ONU, entrou em contato com a ONU ligou o David McKinney e a equipe dele, na Argentina você pode. Que legal. E aí ele trocou de TMR para empresas de base tecnológica, empresa, empreendedor, os radicais da palavra ajudavam. Uhum. Tecnologia, technology. Então, o treinamento mudou para Empretec. Entendi. Então, esse treinamento foi dado para um grupo de empresários de TI na Argentina. Da Argentina foi para o Rio Grande do Sul, foi para o Uruguai. E em 1990, pela proximidade do Rio Grande do Sul, sua terra, e do Paraná, tá? Ele entrou no Brasil. Paraná não, Pinto. Foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 1900... Esse pilar é tão forte, né? Porque a gente já ouve falar da Empretec há muito ano. Então, E de programas de qualidade, produtividade, Exatamente. é muito tempo já. Só que é a primeira vez que eu escuto essa história dessa forma, Isso é a que a gente origem não do sabia. Ele entrou na Argentina, foi Nasceu primeiro nome, praticamente. nasceu na Argentina, o estudo não. Mas a primeira turma foi aplicada na Argentina, depois para o Uruguai, e em 1990 entrou no Brasil, no Banco do Rio Grande do Sul e Banco de Santa Catarina, os bancos estaduais. E os facilitadores dessa metodologia, esses especialistas de comportamento empreendedor, eram os gerentes de RH dos bancos. Por quê? Porque quando um empresário ia no banco, em 90 eu estava saindo do banco, então eu sabia muito bem que só que eu estava no banco no Rio de Janeiro, largando o Banco Real para trabalhar numa software house em São Cristóvão. Mas foi a época que estava entrando isso lá no Rio Grande do Sul, que eu não tinha nem noção, na época, entrando nesse treinamento, para ajudar no momento de ceder o empréstimo. Naquela época eu lembro que não era fácil você pegar empréstimo no banco. Hoje em dia é muito mais fácil. O dinheiro era muito escasso. Então, em 1990, para você pegar o dinheiro no banco, o que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina fizeram? O Banesc e o Banrisul. Eles colocaram um procedimento que a pessoa tinha que participar de uma sala de aula, do treinamento imersivo do Empretec, para aprender a como se comportar corretamente. Depois que a pessoa participava do treinamento e fazia todos os selos, quer dizer, praticava os 30 comportamentos lá, ela recebia uma certificação que seguia o processo dela de pedido de empréstimo. Uau, já que Então, para pedir empréstimo, você tinha que fazer o programa e tinha que passar no programa, receber o certificado. Senão, eles não te prestavam o dinheiro. 2 anos depois, em 1992, numa reunião da Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN, teve um momento só de bancos estaduais, onde eles estavam conversando sobre garantias dos bancos. Quantos % dos empréstimos que eu dei, eu tenho que pegar a garantia porque o cliente não pagou? Isso eram todos os bancos. Aí o Banerj, no Rio de Janeiro, o Banesp, o Benji, todos os outros bancos, 30%, 70%, 80%. E o Chegou ao Rio Banrisul? Grande do Sul e Santa Catarina. 8%, 12%. Como Opa, assim? tem alguma coisa aí. Aí nós temos o Empretec, o seminário da ONU. Então, antes da gente prestar o dinheiro, a gente treina o empresário a aprender os seus comportamentos empreendedores. E aí o pessoal, vão levar para outro banco. O pessoal do RH do banco, o gerente do banco, não tem nada a ver. O pessoal do RH falou, não vou sair daqui para ir treinar o pessoal no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, não vou. E aí envolveram o governo federal. E em 1993, 3 anos depois que o Empretec já estava no Brasil, envolveram o SEBRAE, que era uma entidade que tinha em todos os estados das unidades federativas, quer dizer, todos os estados, inclusive Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E fizeram um acordo de liberar a licença desses bancos para o SEBRAE. Então, em 1993,
o Empretec passou a ser ministrado pelo SEBRAE. Que é um órgão nacional, digamos assim. Que é uma autarquia nacional, né? O SEBRAE. Então, hoje faz parte do 5S, né? Exatamente. E na época nem era 5S, era SEBRAE com C de centro. Depois que mudou o serviço de apoio, empreendedorismo, alguma coisa assim. E desde 1993, há 32 anos, o melhor produto analisado pelo SEBRAE não é dele, é da ONU. Entendeu? Então é o carro-chefe do SEBRAE. Hoje a Empretec precisa ouvir o tanto falar no Empretec. Exato. E todo mundo que faz o treinamento, a gente se comunica como Empreteco. Empreteco, é. E é engraçado, ontem mesmo, um rapaz que estava na turma lá, tem um cara que é Empreteco. Então, quando eu me apresento como Empreteco, já quebra um pouco o gelo, Sim, entendeu? Porque interessante. os empretecos se reconhecem, entendeu? Tu foi facilitador do Empretec durante bastante tempo? Durante muito tempo. É, legal. Tu estava falando desse caso do Rio Grande do Sul, que na época eu trabalhei em 2 corporações lá no Rio Grande do Sul, essa linguagem da produtividade, da qualidade total é muito forte lá no Rio Grande do Sul desde essa época da década de 90. Trabalhei no antigo Calçados Azaleia. Azaleia. Isso, na Matriz, eu trabalhei lá no Rio Grande do Sul e também durante vários anos, até eu sair do Rio Grande do Sul, eu trabalhei no SESI e é muito forte, muito forte. Inclusive no Rio Grande do Sul, deve existir ainda, acredito, né? Eu saí do Rio Grande do Sul em 2007, mas deve existir ainda, e já era forte nessa época, né? O PGQP, Programa Gaúcho de Produtividade e Qualidade, era muito forte isso. Dentro do SESI, dentro do Sistema S, que eles falam, né? SESI, Senai, Senat, SESC, enfim, os S's, né? E várias empresas, Calçados Beira-Rio, Calçados Azaleia, entre várias outras, né? Já era muito forte na década de 90, né? Me recordo quando eu fui para a Bahia, a gente falava sobre essas coisas dentro das empresas que a gente trabalhou e as pessoas não sabiam nem o que era o programa de 5S, por exemplo, né? Isso aqui é muito regional, né? Tem algumas coisas que não chegam em outros estados e nem em outros países também. Mas o 5S é universal. 5S é universal, né? É uma cultura japonesa, né? Mas é difundido em algumas regiões e não difundido em outras, né? Por exemplo, na Bahia. Às vezes a gente sempre falava, né? Até em casa, né? Vamos organizar a casa. Hoje é dia de fazer um 5S, né? Mas Descarte. Né? Você acaba aprendendo ao longo da tua trajetória algumas coisas que deram certo no ambiente corporativo que você acaba trazendo. Exato. Então, assim, por que hoje eu me sinto muito feliz por conseguir ajudar empresários? Eu fui empresário lá atrás, trabalhei em vários, de chão de fábrica de metalúrgica para banco, quase 15 anos, quase 20 anos com informática e agora vou quase mais ou menos uns 20 anos também na área de TI. Então foram mesclados várias áreas. E por eu ser analista de sistemas, o que o analista de sistema faz? Ele automatiza um processo que foi bem desenhado e joga o desenho para o programador, ele vai fazer do jeito que ele montou aquele sistema. Então você tem que ser uma pessoa que tem uma visão ampla. Você tem que conseguir enxergar a árvore, se afastar e enxergar a floresta. Você tem que ter essa capacidade de fazer isso. Não ver só a foto, ver o filme. Ver o filme todo, entendeu? Então uma das coisas que me ajuda no meu trabalho é por eu também conhecer muito de processos. E eu ter participado de 2 grandes corporações, que é a Xerox e a EDS, que foram 2 grandes escolas para mim, me ajudaram muito para quando eu chegar no empresário e poder ajudar a trazer também experiência de outras pessoas. Por exemplo, só nos Estados Unidos foram mais de 500 empresários que a gente atendeu desde 2018, que eu cheguei aqui, mas eu só comecei a trabalhar em 2019, que estava aguardando meu work permit. Eu nem precisei perguntar, vamos para a história da migração, tu já entrou. Então, em 2018, 2018, então tu chegou aqui. Eu, voltando um pouquinho então já em cima da sua colocação, em 2016, eu tenho uma prima que mora aqui, acho que deve ter 50 anos, tem filhos e netos americanos. Aonde? Mora em Washington, Maryland, Virgínia. A família fica toda, mas hoje ela está morando em Maryland. Mas sempre foi nessa região. Eu lembro que, olha, vou voltar mais ainda um pouco agora. Volta lá. Volta para a decisão de vir para cá em agora. Em 87, eu tinha 17 anos, já trabalhava no banco. Minha prima estava vindo, eu acho que em junho, mais ou menos. Na época que eu estaria fazendo 18 anos, ela estaria chegando das viagens que ela vinha cada 2 anos para o Brasil, reunia toda a única prima que morava fora, reunia todo mundo no Rio, a gente ia encontrar minha prima Vera. Aí eu, carioca, malandro, achando que sabia tudo, fui lá no consulado, já trabalhava no centro da cidade,
fui no consulado, na Presidente Wilson, fui lá tirar um visto de estudante. Que minha prima ia vir e falar, Sérgio, aqui, ó, eu com prima, essa, posso voltar com você. eu com essa minha lábia aqui agora, com Pensei certeza. lá. Cheguei lá de cara, o cara olhou, eu já estava até matriculado na faculdade. Minto, eu já estava fazendo faculdade, eu comecei a faculdade com 17 anos. E aí, quando eu cheguei lá, faculdade, trabalhando no banco, carimbo no passaporte. É 214B. Insuficiência de provas de retornar ao país de origem. Tudo indicava que eu ia para ficar. E, na verdade, eu queria vir para conhecer os Estados Unidos. Eu sempre fui apaixonado pelos Estados Unidos. Então, isso começou lá atrás. Então, antes de eu completar os 18 anos, eu já levei uma negativa no visto. Mas porque eu era jovem demais. Sim, não tinha Não vínculos tinha nada. tão... E ali eu comecei a saber o que é visto. Hoje a gente sabe que são 187 tipos de vistos diferentes. Então lá eu conheci o primeiro, foi negado. Então esse desejo de ir para os Estados Unidos é muito grande. Só que aí mais ou menos uns 10 anos depois, eu já trabalhava na Xerox, tinha uma agência de turismo lá, então eu peguei um visto de executivo. Então eu vim executivo no sentido de fazer a parte do visto. Eu usei a estrutura da Xerox para tirar o meu visto, da minha mãe, de duas tias minhas que vieram visitar minha prima. Então eu já venho para cá desde a época de 90, sempre para casa dos meus primos, para casa desse meu amigo que eu mencionei mais cedo, Marcelo, para casa de outros amigos. Eu sempre vinha passear. E em 2017, minto, 2015, ou 16, eu trouxe a minha esposa para cá. A gente foi celebrar uma data especial e a gente veio para cá. E em 2016, não, 15 ou 16, não estou lembrado da data direito. Eu trouxe a minha filha, 2016. Que idade ela tinha? Ela tinha 6 para 7 anos. E aí, veio para cá, ficou encantada com a Disney. Pai, eu quero morar aqui, pai, eu quero morar do lado da Disney, quero morar do lado da Disney. Aquilo ficou na cabeça, juntou com o meu sonho lá na década de 80, que eu queria vir para cá. E aí, algumas coisas aconteceram no Brasil, de uma pessoa me chamar para ajudar ele a montar um processo de franquias aqui, porque eu tinha trabalhado uma época dentro do Sebrae no setor de franquias, então eu tinha um pouco de conhecimento sobre isso e ajudar ele a formatar o negócio dele para virar uma franquia. E aí, em 2017, eu comecei a vir para cá. Eu vim acho que 6 ou 7 vezes para visto de turista e negócio, para conhecer o mercado, entender a empresa, vim visitar meus primos, vim visitar meus amigos. E fiquei vindo durante 7 meses, mas também para entender como é que seria se eu viesse trazer a família. Então, um ano antes de eu migrar, definitivamente, eu tinha vindo 7 vezes no ano anterior, em 2017. E em abril de 2018, a gente veio de vez. Aí já vim com a família, vendi tudo que eu tinha no Brasil para fazer um caixa e vim para cá. Cheguei aqui em abril de 2018, saí de lá dia 7 de abril, cheguei dia 8 de abril de 2018 para cá. E aí, o convite inicial do rapaz, eu percebi que não era a melhor saída, o cara não tinha me contado tudo o que estava acontecendo. E aí, como a gente até falou ontem, né? Nessa vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Entendeu? Grava isso e anota isso. Mais isso. uma vez, repete, Márcio. Repete aí, Márcio. Nessa vida você nunca perde nada. Ou você ganha, ou você aprende. Então a gente pegou isso como um aprendizado. Esse vai dar um belo corte. Vai dar um belo corte. Aí pegou isso como aprendizado, e aí eu fui começar a procurar, porque fala, Márcio, por que você não vem aqui? E que eu descobri que o cara estava fazendo não era a maneira correta de fazer a migração. Sim. Tinha coisas obscuras que ele não tinha me falado e eu descobri. Até porque esse meu amigo de Nova York me falou sobre isso. Cara, tem alguma coisa muito estranha. Você tem um currículo muito bom, por que você não verifica sozinho? Fui em 5 advogados. Os 5 advogados falaram, você não precisa de nada disso. Por esse caminho. Pelo que o cara estava querendo fazer um visto para mim. O que você, pela tua experiência profissional e acadêmica, você consegue um visto de habilidades especiais. Então ele identificou e eu vim naquele famoso visto do EB2NW, né? Que é de habilidades especiais, pessoas de Natural Interest Waiver. Tinha que se qualificar em 7 quesitos, eu me qualificava em 6, apliquei o visto em abril, abril eu cheguei, mais ou menos em junho, maio para junho eu fechei com um escritório de advocacia,
E aí comecei a trabalhar o processo. Em 2 meses, mais ou menos, eu deixei toda a documentação pronta, porque eu não fazia nada, eu só fazia isso. Sim. E a minha esposa levava as crianças para o parque, a criança na Duda para o parque. E eu ia para o parque também. Então, a minha vida no início aqui era ir para o parque, conhecer pessoas para fazer network e preparar o meu projeto. E mais ou menos em julho para agosto a gente protocolou o pleito migratório. Novembro, chego da minha filha, com autorização de trabalho, com tudo, e o meu não chegava. Final de novembro chegou da minha esposa e o meu não chegava. 29 de dezembro chegou o meu work permit. Beleza, em janeiro eu vou começar a trabalhar. Já conheci algumas pessoas, vou começar a fazer a mesma coisa que fazia no Brasil, ajudar empresários a melhorar os resultados através dessa mudança de comportamento. Em janeiro eu fui montar a turma. Todos os brasileiros estavam viajando para o Brasil para poder visitar o pessoal, Natal, Sabemos essas como coisas. essa época aqui, né? Então, que é a época que a gente está vivendo agora em julho aqui nos Estados Unidos. Exato. Aí montei o meu primeiro grupo de empresários em fevereiro de 2019. 3 meses depois eu montei uma segunda turma aqui em Orlando. E aí depois fui para Boca, fui para Tampa, por causa do amigo, network que eu estava construindo. E aí começou a crescer, crescer, crescer. Já atendemos clientes de vários estados, turmas em outros estados. E hoje foram mais de 500 empresários que a gente vem ajudando nessa trajetória a melhorar os seus resultados através da mudança de comportamento. E isso reflete em aumento de faturamento, em mais tempo para as pessoas. Eles passam a ter mais tempo para fazer o que realmente gosta. Eles otimizam melhor os processos dentro da empresa. Então, a gente trabalha no raio-x como um todo. Porque, assim, eu não preciso ser especialista do seu negócio. Eu sou especialista em comportamento empreendedor. E também tenho uma experiência forte em gestão. Por ser empresário de várias áreas, eu pulei uma etapa. Teve uma época no Espírito Santo que, assim que eu saí do Empretec, um participante que fez o treinamento comigo, um ano depois a gente virou sócio. A gente teve uma joalheria durante quase 4 anos, que eu fechei a joalheria quando teve aquela crise em 2009 aqui, em outubro. Em janeiro, 3 meses depois, eu fechei a joalheria. Ainda demorei, porque se eu demorasse mais tempo, o prejuízo era maior. Então, eu já tinha uma experiência profissional de ter fechado empresa, ter aprendido o que não deu certo, entendeu? Então, foram muitos aprendizados, são mais de 41 anos de experiência profissional. Então, tem muita experiência acumulada, e isso tudo virou aprendizado. E todos os meus clientes, mentorados, as empresas, os empresários que trabalham comigo, eu tento passar um pouco desse conhecimento para eles que possa ajudar eles. Lembra do meu propósito? Ajudar pessoas a melhorar os seus resultados através da mudança de comportamento. E cada vez mais eu vejo isso que foi um dom que Deus me deu. Ele me preparou, me forjou várias provações, falar, poxa, mas não deu certo, porque não era no tempo de Deus. Às vezes a pessoa quer muito e pensa que o tempo é dela, e não é. Às vezes você não está preparado ainda. E as pancadas que a gente leva na vida também é um pouco disso. Ah, mas por que isso deu errado? Porque você não estava preparado. Confia nele lá em cima que vai ficar tudo mais fácil. Que aí você tira um pouco das preocupações, acredita que ele vai prover e foca no que você tem que fazer. Não deu certo dessa vez? Faz uma análise aí da causa raiz, voltando lá para a parte do processo, de achar a causa raiz, verifica onde é que você falhou e aonde você falhou você vai lá e corrige. Sim. Entendeu? Então, isso aí vem ajudando muitas pessoas, nesses mais de 500 empresários. A gente tem alguns números bem expressivos e a média de crescimento que os empreendedores têm depois que participam desse treinamento conosco é de 61%. Alguns crescem menos, alguns crescem mais, mas todos que fazem, praticam e se empenham, ficam engajados nesse treinamento, eles melhoram muito seus resultados. Que eu não vou fazer por eles. Eles é que têm que fazer e aprender esses comportamentos empreendedores para aplicar na vida deles, entendeu? Então, isso ajuda muito os empresários. Então, eu me sinto muito feliz e afortunado, porque eu trabalho com uma coisa que eu gosto. E aí eu não sinto que é trabalho. Às vezes a minha esposa fala, Márcio, meia-noite, vai dormir, sai do escritório, vai lá no computador. Porque às vezes eu não sinto que eu estou trabalhando. Sim. Entendeu? Por quê? Porque eu faço o que eu gosto. Você, como cantora de histórico,
Se você estivesse cantando no karaokê ou então cantando profissionalmente, às vezes você gosta tanto, imagino eu, gosta tanto de cantar, que às vezes você está cantando e fica lá horas cantando, molha a garganta um pouquinho, mas não sente que é um trabalho. E hoje ajudo pessoas e não sinto que é um trabalho, porque me dá prazer. E o prazer é escutar o que esse casal falou uma vez, Márcio, você mudou minha vida. A gente foi para um show em Miami algumas semanas atrás, encontramos com um amigo. Aí teve uma hora que a gente estava numa área reservada, esse amigo com a esposa vieram. Esses dois participaram do treinamento conosco. Aí minha esposa, quando viu, estavam nós três abraçados. Que legal. No meio de um show, a gente meio que chorando, emocionado. A minha esposa, o que aconteceu? Eu também quero estar aí. Quer chorar junto. Porque eles estavam lembrando de como tinha mudado a vida deles. Que legal. Entendeu? E quando eu conheci eles moravam num apartamentozinho simples, não tinha muitas coisas, ficou um monte de coisas na empresa dele. Hoje eles têm várias equipes, vários carros, tem uma casa maravilhosa com uma piscina. Parece que tem quase um campinho atrás da casa dele. Então, eles são muito gratos. Então, são momentos como esse que eu digo assim, que não tem valor, entendeu? Que tem um momento Mastercard, fazendo a propaganda aqui, coisas que não, é um momento Mastercard aquilo ali, não tem valor. Tem então, coisas que não a tem minha esposa preço. olhar assim, ver eles me abraçando, e a gente emocionado, no meio de um show ali, parado, emocionado, o que aconteceu? Eu também quero participar. Ela foi, abraçou, ficamos todos juntos, porque eles já vieram para nossa casa, já dormiram aqui, já fizeram serviços na minha casa, da empresa deles, então assim, começa com o empresário que quer melhorar os seus resultados. No primeiro encontro, quando a gente começa, eu falo que eu não estou ali para fazer amizade, eu estou ali para dar feedback franco e honesto, em cima não das pessoas, sim do comportamento que ela praticar nesse período que a gente vai estar trabalhando, mas no final acaba virando amizade. Sim. Porque eles percebem que eu quero o melhor para eles. Às vezes eu não falo o que ele gostaria de ouvir, o empresário ou a empresária, mas eu falo porque a minha percepção é o meu feedback em cima do que eu estou vendo. Às vezes eu vejo algumas coisas certas, às vezes eu dou um feedback que não está certo. Beleza, não tem problema. A gente não erra, não acerta todas, entendeu? E a única coisa que sei é que nada sei, então eu sou um eterno aprendiz. Então assim, mas a experiência que a gente vem acumulando, a gente tem conseguido ajudar muitos e muitos empresários a melhorar os seus resultados, não só no seu negócio. E quando o cara começa a administrar melhor uma empresa, tudo que ele aprendeu ali, ele também está administrando melhor a sua casa, a administração com os filhos, com os colaboradores, com os amigos. Então, a pessoa se torna uma pessoa melhor. Há uns 3 meses atrás, eu sou muito fã de algumas pessoas que hoje estão na mídia, né? Um deles é o Flávio Augusto e o outro é o Thiago Brunet, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. E aí, fiquei sabendo do treinamento que o Thiago estava fazendo lá no Brasil, na casa destro dele. Primeiro mandei minha esposa, ela foi em março desse ano. 2 meses depois eu fui separado para a gente não ficar um encostado no outro. Sim. Se eu encosto nela, ela encosta em mim, essa parte que ficou encostada acaba que não se desenvolve. Então deixei ela sozinha e 2 meses depois eu fui sozinha. E foi legal porque lá ele fala sobre algumas coisas muito interessantes, que são princípios milenares. E no meu escritório, se vocês vão ter a oportunidade de conhecer um dia, eu não sei se você já foi Não. Então vou marcar um dia para você conhecer lá. Atrás dos computadores, assim, tem uma tela debaixo de uma TV que tem algumas coisas estratégicas que eu tenho e tem uma folha. Sabe o que tem nessa folha? Não faço ideia. Os 10 mandamentos. Tudo está ali. Tudo está ali. Legal. Então, muitas coisas que eu fui aprender nesses princípios milenares, que o Thiago Brunet, que para mim é uma referência espiritual, é um cara muito abençoado, estava tudo ali nos 10 mandamentos. Então, as pessoas olham assim, Márcio, a minha esposa falou, Márcio, você vai adorar, quando ela voltou em março, né? Eu falei, por quê? Você faz tudo aquilo lá, mas você vai ver de um jeito muito legal, da maneira que ele explica, ele é muito abençoado por isso. E aí fui e constatei, foi fantástico mesmo. Foi um final de semana, assim, muito, muito, muito bom. Fiz muitas conexões lá, muitos contatos. E, assim, me fugiu a palavra. Foi constatar uma coisa que eu já percebia. E enfatizou que nada mais é do que estava no meu quadro, na minha frente. Que legal. Onde todo dia eu trabalho. Está tudo ali. Os 10 mandamentos.
siga aquilo ali que você vai ter sucesso. Não é só pessoalmente, não. É para tudo. Profissionalmente, principalmente, que muitos aprendizados a gente vê hoje e tudo já estava escrito. Só que as pessoas não fazem, entendeu? É. Esse é um ponto. Saber decor é uma coisa, aplicar na vida é outra, né? Bem diferente, né? Saber e não fazer não é saber. Quer ver? Vou dar um exemplo. Aquele... Cara, eu sei que eu preciso ir para academia, mas não vou. E estou com 10, 20 quilos a mais. Não sabe, se soubesse, você ia. Entendeu? Ah, você vai lá no médico, no endocrinologista, para tentar emagrecer, ficar com uma saúde melhor. O cara tem 200 quilos. Ó, ele não passa credibilidade. Sim. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de coerência nessas coisas. Então, saber é diferente de saber e fazer. Tem uma frase que eu escutava muito, vocês já escutaram, que é: eu aprendo com meus erros. Eu escutei essa frase com uma outra roupagem, que para mim passou a ter muito mais sentido. Você não aprende com seus erros. Você aprende quando tem a oportunidade depois de fazer de novo e agora você acerta. Senão eu aprendo com o meu erro, aí vou lá. Erra de Errei de novo. Errei de novo. Então não está aprendendo. Não, ou aprendeu a errar bem, né? O especialista em errar. Só que Deus está te dando a oportunidade de você fazer de novo. Lembra aquilo que a gente falou mais cedo, Lely? A gente, né, nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então aprenda. E na próxima vez faça diferente. Faça certo. Entendeu? Se você não fizer diferente, você vai estar repetindo o mesmo erro. Entendeu? Então são pequenos ajustes que a gente faz nos empresários para que eles performem mais. Ah, Márcio, mas pode ser para qualquer tipo de empresa? Você chegou a comentar mais cedo? Para qualquer tipo de empresa. Porque você é especialista no seu negócio. Eu sou especialista em gestão empresarial e comportamento empreendedor. Mas você já é especialista no seu negócio. Você conhece a Oncast TV como poucos. Você já foi desse mercado, você já foi de rádio, você conhece muito bem o que está por aí. Eu não preciso te explicar a parte técnica, mas a parte comportamental eu posso agregar alguma coisa para você. Então isso acontece com todos os negócios. A gente entendeu. E é isso que a gente está em busca, né? Isso. A gente entendeu o escritório de advocacia. Eu atendi um negócio nos Estados Unidos que eu nunca imaginei. Eu atendi algumas property managers, alguns brokers, até um dos maiores brokers aqui da Flórida, que o cara tem mais de 200 realtors, na época tinha 96, e tinha um trabalho de aumentar. Hoje eu fiquei sabendo que esse empresário, ele e a esposa dele, tem mais de 200 realtors na carteira deles, no broker deles. Uma empresa que eu nunca tinha e nem que imaginava. Eu atendi uma empresa em Aventura, na turma de Boca Raton, que o cara é um property manager de barco. Ele é um broker de barco. Ele vende barco. Ele alugou 70% de uma marina em Aventura, onde ele loca espaço. A pessoa tem um barco, não tem lugar para guardar, ele guarda lá. Ele vende barco, ele faz passeio. O cara é um property manager de barco. A gente vê property manager de casa, né? Sim, sim. De barco. Eu nunca imaginei que ia atender uma empresa dessa. Mas o que ele precisava? Comportamentos empreendedores, noção de gestão, de governança. Isso aí eu tinha. E não muda, independente se é Brasil, se é Estados Unidos, se é Japão. O que vai ter é a cultura de cada país que eu tenho que respeitar. Mas gestão empresarial, governança, isso não muda no mundo. O 5S não muda. Não muda. É universal. Então, alguns conceitos estratégicos, coisas de gestão, de governança, são universais. O que eu tenho que fazer é respeitar um pouco da cultura. E quando eu coloco um cliente para dentro dos meus treinamentos, eu sou qualificado por ele para saber se eu posso prestar serviço e eu qualifico ele também. Eu não pego qualquer pessoa. Eu também faço uma seleção. Se a pessoa não está disposta a querer mudar... Daí não faz sentido, né? Não tem sentido. Se eu vou ajudar ele a mudar os comportamentos para melhorar, se o cara não quer, tipo, não, o jeito tá bom. Então, beleza, você acabou de se excluir, você não é meu perfil. Sim. Você não é o cliente que eu estou procurando ajudar. Tu não vai conseguir mudar. Eu não vou conseguir ajudar o cara. Não vai conseguir mudar quem não quer mudar. Infelizmente, a gente vê isso no meio empreendedor, né? O empreendedor, ele sai em busca de algo melhor para ele, para sua família. Ele começa a empregar outras pessoas. Ele pensa que o que ele construiu, o outro também pode construir, mas
Talvez se o outro não está trabalhando a mente dele como ele trabalhou, essa pessoa não vai conseguir entender e, como você falou, ele prefere ficar ali na zona de conforto. Tem muitas pessoas que preferem ter um salário e viver com aquele limite, naquele lugar. Muitas pessoas preferem isso, né? E o empresário precisa dessas pessoas, obviamente. Mas, às vezes, o empreendedor tenta trazer o que está aprendendo, tenta levar essa mentalidade, você pode mais, você consegue. E nem sempre a pessoa está preparada para isso. É uma busca pessoal, muito pessoal, né? Sim, e o empreendedor, às vezes, ele cai nos erros, assim. Se você quer aprender alguma coisa de alguma área, você procura um especialista da área, né? Então, você quer aprender um pouco mais de medicina, você vai ter algumas pessoas da área de medicina, um professor de medicina, um médico, alguém para te dar algum norte. Se você quer aprender alguma coisa de imigração, você vai procurar um especialista de imigração para o cara te dar um norte. Então, para tudo, você tem alguém que vai te dar um suporte. Por que o empreendedor não pede ajuda? E aí eu tenho um mentor, e o meu mentor fala muito isso. O empreendedor pede ajuda. Ele está todo o tempo pedindo ajuda, porque ele não sabe tudo. Precisa. Entendeu? Precisa, então eu né? pego alguns empreendedores, já passaram por mim, alguns empreendedores, alguns nem entraram, e alguns que entraram, a gente teve alguns embates, algumas dificuldades, porque ele se achava a última bolacha do pacote. E não é bem por aí. Isso é muito comum, né? Muito comum. Eu acho que humildade é algo que tem que ser muito trabalhado para quem é empreendedor, né? Porque você sabe, como você disse, talvez do teu negócio, talvez da parte de operacional do negócio, mas toda a outra parte você não sabe, e aí você precisa buscar. E a gente vê realmente, a gente já passou por isso, a gente passa por isso, a gente vê pessoas passando por isso, de precisar pedir ajuda e às vezes não pedir, né? Não ir atrás de alguém, de um profissional que possa orientar de uma forma profissional para profissionalizar ainda mais esses processos todos. Mas algo que eu acho que também muitas pessoas erram. Você citou o pessoal, né? A parte pessoal do profissional. O que os empreendedores fazem? Muitos. Pai, eu tô com um problema. Às vezes é um problema pessoal que está interferindo no profissional. E vai pedir um conselho pro pai, ou pra mãe, ou pro tio. Nem sempre essas pessoas vão te dar o melhor conselho. Às vezes eles podem ter experiência de vida, mas não ter o conhecimento de negócios, né? A gente já viu muitas pessoas assim, que um familiar, alguém próximo, que supostamente é intelectualmente mais inteligente, mais culto, tem um pouquinho mais de conhecimento, tem mais anos de América, mas não tem mais anos. A gente já correu nesse lugar, né? E você pede o conselho para uma pessoa que talvez você pense, ela tem mais anos de América, como o Roger citou, mas não sabe nada do teu negócio, não sabe nada do potencial que o teu negócio tem. E aí te dá um conselho daqueles tipo assim, ó, isso aqui não tem futuro. Você falou uma coisa muito interessante, que um dos livros que eu trabalho é O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Eu já li esse livro mais de 50 vezes. Conheço talvez os parágrafos. Se falar um parágrafo, talvez eu complete ele. E tem uma parte muito legal que ele fala nesse livro, que ele estava explicando para um empresário que ele tinha uma aplicação que ele conseguia 14, 15% na aplicação. Porque ele fazia de uma forma diferente, negócio com imóveis, que ele é especialista nisso. E aí o cara procurou ele deu essa sugestão, faz dessa forma aqui que você vai ter 15% de rentabilidade. Aí depois passou algum tempo, ele encontrou com o cara, e aí, você conseguiu fazer? Não, eu não fiz aquilo que você me sugeriu. Ah, mas você me perguntou, eu te dei uma sugestão. Não, eu não fiz, mas por quê? Eu perguntei ao meu vizinho falou que isso aí não era um negócio bom. Aí o Robert perguntou, e quantas vezes o teu vizinho faz isso? Ele nunca fez, mas falou que isso não é bom. Então o cara escutou o vizinho, no livro ele fala isso, que ele escuta o vizinho, que é muito comum, o vizinho, um colega, uma pessoa que não tem uma expertise para te ajudar, entendeu? E não um especialista que é o Robert Kiyosaki, que é um dos caras que mais conhece do mercado financeiro, mercado imobiliário. Ele é uma referência mundial, entendeu?
Então, assim, saber a quem você escutar é muito importante. Eu tenho 2 mentores. Um na área de estratégia, que é um amigo de longa data, a gente mergulhava junto lá em Noronha, no Rio de Janeiro, e um outro que é casado com uma filha de uma cliente minha, que é muito especialista também na área de mercado digital. Por quê? Porque eu sei que eu não sei tudo, então em vários momentos eu tenho que pegar ajuda. Então eu escolho bem as pessoas, pelo histórico que ela tem, pela referência delas, o que as pessoas falam daquela pessoa, para poder achar e ter as pessoas que vão ser os meus mentores para me ajudar. Porque mesmo eu podendo ajudar muitas pessoas, às vezes eu não consigo ver o meu negócio de fora, porque eu estou tão dentro que até Sim. quando eu faço esforço para ficar do lado de fora, eu não vejo tão bem quanto alguém que realmente está do lado de fora. Então tem essas diferenças que a mentoria, esses treinamentos empresariais ajudam o empresário a ir mais longe, tá? E é muito legal você estar falando sobre essas coisas, porque o mercado é gigantesco. O pessoal falou assim, Márcio, por que você não começa, alguns clientes, né? Começa a aplicar isso aqui em inglês, começa a aplicar aqui em espanhol. Eu falei, beleza, só que eu não estou conseguindo dar atenção à comunidade brasileira. Eu tenho que escalar mais esse negócio, treinar mais pessoas, para que a gente possa pegar esses treinamentos e essa informação e passar para outras pessoas. Mas acaba que, por mais que eu treine alguém, ele não vai ter a experiência dele. Talvez ele tenha 50 anos de experiência em vez de 41. Talvez tenha 30. Mas se ele for bem treinado, ele pode ajudar outras pessoas. Então, a ideia hoje, meu objetivo, como eu falei, é voltar para o meu propósito, é ajudar pessoas a melhorar os resultados. Era nesse ponto que eu queria entrar contigo. Qual é o daqui para frente? Entendemos como veio o teu trabalho, tua experiência, tudo que tu tem aplicado junto com as empresas e os empresários, as pessoas físicas atrás de uma pessoa jurídica, né? E daqui para frente, 2025 para frente, dentro do teu propósito, qual que é assim o teu goal, tua meta, teu objetivo para nos ajudar, para ajudar o empresário brasileiro, digamos assim, aqui na América a conseguir levar adiante os seus business, seu negócio e os seus empreendimentos? Eu percebi que, assim, quando eu falei do Flávio Augusto, ele falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, eu até comentei isso numa reunião passada, que ele abriu o negócio para vender o negócio. E eu, durante muitos anos, eu não entendia muito bem isso. E não falei, não abro Eu o gravei negócio. muito isso do Flávio Augusto também. Eu não abro o negócio para poder vender. E aí eu fui entender o porquê que ele abre o negócio para vender. Demorou alguns meses ou anos para poder entender o porquê que ele falava isso. Que para você vender um negócio, ele tem que ter um equity alto. Tem que ter um bom equity. E para você ter equity, a empresa não pode depender de você. Se ela depende de você, você não tem valor de mercado para vender. Você vende, bota um dinheiro no bolso, sai e o cara que comprou está ferrado. Então ele não vai comprar. Então ele vai vender se você tiver pessoas e processos treinados. Nos últimos 3 anos eu comecei a me envolver com outros clientes. Durante muito tempo, vários clientes que eu atendi aqui no estado me chamaram para ser sócio dos negócios dele e eu não, estava sempre focado em expansão desse negócio. Hoje eu estou tentando manter um pouco de equilíbrio. Eu tenho outros negócios, além da capacitação empresarial, mas uma das coisas que eu vou estar fazendo é voltar a treinar pessoas que entendem, e geralmente as pessoas vêm, é um empresário que gostou muito do trabalho e às vezes tem um perfil e eu jogo e trago ele para o time, para além de ele ter a empresa dele, ele pode também ter o interesse ou o desejo de ajudar os outros empresários. E a gente tem uma ferramenta que pode ajudar. Então a intenção é solidificar os grupos que tem hoje e começar a preparar um crescimento para 2027, 26 e 27. Sendo que isso é uma coisa que me dá prazer, mas toma muito meu tempo. Sim. Então eu tenho outros negócios em paralelos, onde eu quero aumentar o faturamento para ganhar escala. Que não tem tanto amor, é mais um negócio, isso aqui tem muito amor envolvido, entendeu? Sim. Porque eu ajudar pessoas tem a ver comigo. Mas eu quero ajudar pessoas sem ter a preocupação de ter as contas para pagar. Então, se eu conseguir manter o equilíbrio de algumas coisas que estão gerando renda passiva, ou até renda ativa, mas que eu gaste poucas horas e me traga um bom retorno, isso garante uma segurança para mim e para minha família,
para se tiver algum imprevisto, eu não estar desprevenido. Então, o meu objetivo para o futuro é continuar ajudando empresários e estruturar para começar em 2026 treinar novos consultores. A gente acabou de fechar um grupo lá em Boston, encerramos um trabalho e está para começar um outro. E deve começar agora, depois do verão, um novo grupo em Boston. 3 empresários se prontificaram a querer participar desse treinamento. Então, a gente conversou. Então, quando a gente for montar o grupo de Boston, agora no segundo semestre, a gente já deve começar um treinamento de 3 empresários de Boston. Aqui em Orlando e no sul da Flórida, que eu fico muito na região de Boca, mas vai de West Palm Beach até Miami, a região central eu fico aqui, eu moro aqui, fica mais fácil. E semana que vem eu estou indo para semana que vem para Boca e também eu vou fazer o mesmo processo, respondendo a tua pergunta. A gente vai começar a identificar empresários que se identificaram com o treinamento e tenham o perfil para a gente começar a treinar essas pessoas para elas fazerem parte da Maximize. Entendeu? Elas podem ser uma parceira minha, um sócio meu, para poder difundir essa metodologia para os outros empresários, que a gente consegue ajudar mais gente. Senão é eu sozinho ajudando algumas pessoas e eu estou limitado pelas minhas horas. Então a ideia é a gente criar estruturas, Multiplicar essas horas. Muito multiplicar, bacana. e até para poder escalonar. Senão um dia se eu quiser vender e quiser parar, eu tenho que ter pessoas para estar tocando. Exato. Não necessariamente a minha esposa ou a minha filha vai estar fazendo isso. Mas se eu tiver pessoas com o mesmo propósito, o mesmo anseio de ajudar outras pessoas, são as pessoas que eu vou qualificar. Então, assim, não dá para eu escolher num anúncio. Não, não tem como. Eu tenho que peneirar. O processo seletivo é bem Às diferente. vezes a pessoa tem Exato. capacidade, muita capacidade, mas ela precisa ser lapidada, ela precisa aprender a todos nós, metodologia né? e tudo mais. Às vezes tem o perfil, mas não tem capacidade. Às vezes tem capacidade, não tem o perfil. Tem que achar a pessoa certa, É né? verdade. Exato, Não é exato. fácil. Mas Mas vai se tornar uma grande rede de empresários e preparados Ajudando para ajudar empresários. outros empresários. Isso é fantástico, isso é um propósito lindo. E a gente vê que aqui nos Estados Unidos existem muitos treinamentos nessa linha americanos, mas dentro da comunidade brasileira ainda, né, precisa ampliar e as pessoas precisam entender o quanto elas precisam investir nisso para se capacitar, não só dentro do operacional da sua empresa, que ela já sabe, mas a parte onde ela não sabe, como a gente estava falando agora, né? Quer ver um exemplo? Vocês não estão para jurar bandeira? sim, Não estão estudando as perguntinhas lá? exatamente. Procurando pedir ajuda? Exatamente. Até para jurar bandeira você pede ajuda. Por que o cara vai empreender e não quer pedir ajuda? É, Isso é um erro do empresário. Acha que sabe tudo. E aqui é muito comum. Você faz um pouquinho de dinheiro, já vive muito melhor do que no Brasil. Se você ganhar 10 mil dinheiros no Brasil e 10 mil dinheiros nos Estados Unidos, você com 10 mil dinheiros aqui, você vive muito melhor do que com 10 mil dinheiros lá, independente da moeda. Então, o dinheiro aqui tem muito mais poder de compra. Então, às vezes, a pessoa vem, já está muito mais satisfeito e entra na zona de conforto. isso é E o muito. meu trabalho é tirar a pessoa da zona de conforto. Eu cutuco o tempo todo. Márcio, isso isso que tu falou agora é um exemplo que a gente usa com uma certa frequência, porque independentemente do que tu faça, nos Estados Unidos é muito fácil de tu ser seduzido pelo dinheiro que tu ganha, sem às vezes fazer aquilo que tu gostaria de fazer. Isso é muito comum, né? A pessoa mudar aquilo que ela sempre quis fazer pelo dinheiro que ela está ganhando em algo de repente que não foi, E às vezes é até o propósito de vida da pessoa, exato. né? O sonho. sabe? Então assim, Perde por causa do dinheiro. exatamente. Fazer aquilo que tu se propôs, nós nos propusemos a fazer o que a gente está fazendo. E tu também, acredito, né? Tu não veio para cá, para os Estados Unidos, para fazer outra coisa. Eu vim só para fazer isso. Tanto é que eu peguei apartamento, casa, loja, tudo que eu tinha, vendi tudo no Brasil para me sustentar enquanto não chegava o bendito Work Permit para poder fazer o que eu já fazia no Brasil. Nós Só também. que me adequou à comunidade do Brasil numa cultura americana. Aqui está todo mundo aqui, a gente vive uma outra realidade. Nós também, o nome OnTV nasceu para ser aberto nos Estados Unidos. Nasceu no Brasil, já com o propósito de empreendermos dentro da área que nós queríamos, mas a gente sabe que é muito difícil. Porque quando a gente começa num pós-pandemia, tudo poderia ter sido diferente, né? Então, é muito fácil as pessoas fazerem, às vezes, uma coisa que não tiveram o propósito de fazer determinado ou seguir determinada carreira nos Estados Unidos, porque como se tu trabalha direitinho,
tu consegue ter um bom resultado financeiro, mas às vezes não é o resultado aquele que vai te encher o coração, né? O meu primo mandou um recado, um primo que eu não falava já há um bom tempo, um primo muito querido, mandou um recado, ele achou um cartão meu. Mandou, tem uns 3 dias uma foto. Olha aqui, fazendo a faxina que eu achei, um cartão. Maximize Consultoria e Treinamento. Olha só. Aqui é Maximize Business Consulting. É o mesmo nome da empresa do Brasil. Do Brasil. É a empresa daqui. Aham. Entendeu? Que Então, legal. assim, eu vejo muita gente que às vezes é médico, é engenheiro, é advogado e outras coisas, vem para cá, tem que validar. Aí se acostuma como vendedor de carro, nada contra. Nada contra. Com qualquer outra profissão, Na construção. Mas enterra o seu sonho. Mas enterra o sonho. Sabe? Então é. E a satisfação pessoal, aquilo que move, que faz seu coração vibrar, que você trabalharia, Termo faria. técnico, dá tesão. Exato, que você Termo faria, que você faria fora de hora, de noite, final de semana. Às vezes a gente tá lá, como você falou, a gente não sente que é um trabalho, né? Porque a gente tem prazer também. Então é isso, é sobre isso. Você falou agora uma coisa de seguir o sonho, né? Uma vez eu vi uma reportagem da Madre Teresa de Calcutá e um repórter chegou para ela e ela cuidando de pessoas com leprosos, crianças, alguma coisa assim, cuidando de pessoas que muito necessitadas. E ela falou, nossa, eu não farei isso por dinheiro nenhum. Aí ela olhou, nem eu. Que ela não fazia por dinheiro. Ela fazia por amor. Não, falta a palavra para você. Não faria isso por dinheiro nenhum, ela nem eu. Exatamente. E continua limpando a pessoa, cuidando da pessoa. Não é por pelo dinheiro que você faz as coisas. Não. Dinheiro é apenas uma consequência. Por muitas vezes passou isso na nossa cabeça, né? Como eu abordei esse assunto. Poxa vida, a gente tentando iniciar um empreendimento nos Estados Unidos com cultura diferente, língua diferente, com poucos recursos financeiros para poder iniciar. Às vezes a gente se parava assim, se a Lely estiver trabalhando numa empresa e eu estiver trabalhando numa empresa, de repente a gente vai ganhar mais do que a nossa empresa, né? Mas é pelo dinheiro? Ou é pelo potencial que pode nos trazer no futuro e como eu te falei, encher o nosso peito, né? E saber o nosso propósito. Lembra que eu comentei, uma última fala minha, eu acho, senão eu vou ficar aqui muito tempo. Ok. Lembra que eu falei que eu fui convidado por um amigo para substituir um gerente no Espírito Santo? Sim. Esse meu amigo, eu era backup dele, o André. Então, onde ele ia, eu era o backup. Ele saía para um lugar, eu era o backup. Ele falou, Márcio, tem uma oportunidade para substituir o Wagner lá em São Paulo. Lá em Vitória, o Wagner vai voltar para São Paulo. Quando eu fui fazer o meu pleito migratório, lembra que eu fiquei de junho, quando eu fechei até agosto, preparando a documentação, entrei em contato com todo mundo e falei com esse meu amigo André. E hoje ele é vice-presidente do Gartner do Brasil, uma das maiores empresas de tecnologia. O outro é presidente da Oracle, da América Latina, que mora aqui em Indermit também, mas gerencia lá. Então, o meu pessoal da época lá, muita gente subiu bastante na empresa. E aí, ele falou, Márcio, a gente tem uma unidade em Fort Myers do Gartner. Aí, beleza. Isso no sábado. Falei com ele no final de semana, estava preparando minha documentação em 2018. E a minha esposa vendo há 2, 3 meses o dinheiro só indo embora, que a gente ia fazer para trabalhar, não começamos a fazer, ficamos esperando, realinhamos a vela e seguimos com o barco, né? Aí, falei com ele no final de semana, na segunda-feira me liga do Gartner, uma pessoa, se poderia falar comigo. Pode, então tá bom, terça-feira vai ligar alguém. Aí na terça-feira ligou uma outra pessoa em inglês, meu inglês era bem mais fraco do que hoje, falou comigo, e eu falei com ela, tá bom. Aí na sexta-feira, marcaram uma outra reunião na sexta-feira. Eu falei, o que está acontecendo? O pessoal, por telefone, né? Eles estavam querendo me contratar, porque eu tinha falado para o André, ele sabia que eu estava aqui, viu que tinha uma vaga de gerente para ficar aqui, em Fort Myers, seria sede na Flórida, mas para gerenciar uma equipe do sul da Flórida, Central Flórida, América Central e o Brasil. Então, ele, como eu era backup, ele falou, perfeito para você. Ele mexeu os pauzinhos lá para o pessoal me chamar para a entrevista. Ele falou comigo na segunda, na terça, sexta-feira, quando começou a reunião na sexta-feira que eu fui, eu falei, vem cá, isso aqui é meu inglês muito fraco na época, era uma coisa de seleção, uma entrevista de seleção? Falei, mas eu estou dando entrada no meu work permit, eu ainda não tenho como trabalhar. Ah, então me desculpa, é que você foi muito bem recomendado por algumas pessoas lá do Brasil e daqui,
E então, quando você tiver entre em contato com a gente. Eu falei, mas é para que vaga? Não, para vaga de gerente aqui, são $90 mil para iniciar por ano. Ah, tá bom, muito obrigado. Estamos startando o processo. Quando eu contei isso para minha esposa, ela larga esse negócio, pega $90 mil, mal chega com $90 mil. E a gente começou, acabamos com todos os investimentos. Tive que pegar a ajuda da minha irmã, para pegar minha tia, pegar empréstimo, que o meu dinheiro acabou todinho, mas eu não quis largar o que eu queria fazer. Sim. E por Porque várias você sabe vezes, o potencial que e tem. por várias vezes, e porque é o propósito de ajudar as pessoas. Sim. É o momento Mastercard. É ver aquela pessoa, cara, você mudou minha vida. É escutar esse tipo de coisa, para mim é o que tem mais Não peso. tem preço. Não tem preço. Exatamente. E aí, em alguns momentos, da mesma maneira que a minha mãe lá atrás, meu filho, vai fazer um concurso público, você é tão inteligente, vai fazer. E eu não queria empreender, queria fazer coisas. A minha esposa também tem um pouco disso, da minha mãe, da parte de ter um pouco mais de segurança. E o empreendedor, ele acaba sendo, Sim. se jogando. Tá sempre correndo riscos. Deixa esse negócio de empreender para depois. Entra no gasto, $90 mil, para começar. Não entra, é outra coisa. Não foi, o dinheiro acabou todinho. Eu te falei, eu te Acabou disse. o dinheiro todo, pegamos o empréstimo, começamos, recebemos uma autorização de trabalho, começamos a trabalhar, pagamos tudo e hoje a vida é totalmente diferente. Mas seguindo o meu objetivo, que é o meu propósito, entendeu? Então, oportunidades vão surgindo. Se ela estiver desalinhada com o seu propósito, você pode deixar de fazer o que você gosta. Eu já tinha largado a informática, e não era naquela época, agora 2018. Eu tinha largado lá em 2004, 2005. Que era muito tempo na informática, eu estava já de saco cheio de informática. Hoje eu me considero um usuário avançado. Sou um cara que mexe com informática, mas não sou mais um programador, não sou mais analista de sistema. Analista não deixa de ser, mas programador não programa mais, que está tudo desatualizado. Márcio, tu sabe que agora tá vindo assim na minha cabeça uma coisa? Sabe por que a gente criou o OnCast? Acho que é mais para nós aprendermos, né? Histórias empreendedoras, histórias de vida, histórias que vêm para nos ensinar. É isso que a gente vê aqui no OnCast. Obrigado mesmo pela tua participação. Foi muito bom. Mais um aprendizado, mais uma aula. Terminando o episódio de hoje. Para nós e para todos os que Exato. estão acompanhando. Isso, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo que entende o português pode assistir e ter acesso a esse tipo de conteúdo. E nós estamos muito gratos e felizes em ter uma pessoa, um profissional e pessoa como você aqui com a gente, dando uma aula pra gente, né? Uma aula, E vamos ter mais uma aula daqui a pouco, né? É separado. É sobre o OnCast. Melhorar o OnCast. Agora nós vamos fazer. Mas assim, muito obrigado mesmo, Márcio, por tu ter disponibilizado teu tempo, um pouco mais do teu tempo, que é precioso também, aqui conosco, para poder incentivar outras pessoas, para poder colocar um pouquinho daquela pulguinha, né, que faz as pessoas se mexerem, né? E é isso que nós estamos buscando para a nossa vida como empreendedores aqui na América também. Com certeza. E todas as informações sobre o Márcio, a gente vai deixar na descrição para você poder seguir também nas redes sociais, conhecer um pouco mais sobre a vida dele, o trabalho dele e continua acompanhando aqui, que já tem episódio novo para a próxima semana. Gratidão, obrigada e até a próxima. Gente. Obrigado, até a próxima.